Ulisses realiza o maior sonho da vida de Glorinha em Garota do Momento, abrindo um salão de cabeleireiro para ajudá-la a dar os primeiros passos rumo ao próprio negócio. Esse momento emocionante acontecerá nos próximos capítulos da trama de Alessandra Poggi, previstos para ir ao ar a partir desta quinta-feira 20. O sonho de Glorinha será revelado em uma conversa entre os dois personagens. Ulisses, interpretado por Ícaro Silva, estará ouvindo atentamente enquanto Glorinha compartilha suas aspirações. Ela mostrará um caderno repleto de desenhos de penteados e cortes de cabelo, além de esboços detalhados sobre como imagina o salão ideal. Ao perceber o entusiasmo dela, Ulisses será tomado por uma ideia inspiradora. Logo em seguida, ele levará Glorinha até a frente de um imóvel vazio, localizado em uma área simples do bairro. O local, uma loja com uma placa de passo-ponto, será a oportunidade perfeita para transformar o sonho dela em realidade. A surpresa deixará Glorinha visivelmente emocionada, e ela expressará sua gratidão pela atitude generosa do amigo. Esse momento criará uma atmosfera especial entre os dois, sugerindo que algo mais pode estar surgindo. Nos capítulos seguintes previstos para o sábado 22, a trama avançará com a concretização do sonho. Glorinha será mostrada assinando o contrato de aluguel do imóvel, oficializando o início de seu empreendimento. O primeiro salão de beleza da personagem estará prestes a ganhar vida, e a felicidade dela será contagiante. Mais uma vez, Ulisses estará ao seu lado, apoiando e incentivando cada passo dado. O momento de celebração culminará em uma festa no Clube Gente Fina, onde os personagens estarão rodeados por amigos e familiares. Durante a comemoração, Glorinha e Ulisses compartilharão uma dança especial. A conexão entre os dois se intensificará, e em meio à festa, eles se beijarão pela primeira vez. Será um beijo cheio de emoção e significado, marcando uma nova etapa na vida de ambos. Esse arco narrativo promete ser um dos pontos altos da novela, destacando temas como amizade, apoio mútuo e realização de sonhos. O gesto de Ulisses não só demonstra sua generosidade, mas também evidencia a forte conexão entre ele e Glorinha, uma relação construída sobre respeito e carinho ao longo da trama. Além disso, a jornada de Glorinha para abrir seu salão de beleza reflete a luta de muitos personagens em novelas brasileiras que buscam independência financeira e realização pessoal. Seu esforço, combinado com o apoio de Ulisses, simboliza a importância de se ter uma rede de apoio para superar os desafios da vida. A direção de arte da novela também deverá brilhar nesse arco, especialmente com a criação do salão de beleza de Glorinha. Os detalhes dos esboços que ela mostrou a Ulisses poderão ser transformados em realidade na cenografia, trazendo um toque especial para o cenário. Será interessante observar como a produção traduzirá os sonhos da personagem em um espaço físico que represente sua personalidade e ambição. Outro ponto de destaque será o desenvolvimento do relacionamento entre Ulisses e Glorinha. Desde o início da trama, os dois mostraram ter uma química especial, mas o momento do beijo trará novas possibilidades para o futuro deles. Será que esse romance florescerá em algo mais sólido? Ou surgirão novos desafios que poderão abalar a relação? Esses questionamentos certamente manterão os telespectadores ansiosos pelos próximos episódios. Os fãs da novela já estão comentando nas redes sociais sobre a expectativa em torno dessa reviravolta. Muitos torcem para que Glorinha tenha sucesso em seu empreendimento e que o relacionamento com Ulisses se desenvolva de forma saudável e emocionante. A hashtag Garota do Momento tem sido amplamente usada por aqueles que acompanham cada detalhe da trama. Em termos de narrativa, esse arco também enfatiza o papel de Ulisses como um personagem que vai além dos próprios interesses para ajudar aqueles que ama. Sua atitude mostra maturidade, empatia e uma profunda compreensão das necessidades e sonhos de Glorinha. Ele não apenas ouviu o que ela desejava, mas tomou a iniciativa de transformar palavras em ações. Glorinha, por sua vez, será uma representação de determinação e resiliência. Ao assinar o contrato e começar a planejar os detalhes do salão, ela demonstrará que está pronta para enfrentar os desafios do empreendedorismo. Sua história poderá servir de inspiração para muitos que assistem à novela, reforçando a mensagem de que, com apoio e esforço, é possível transformar sonhos em realidade. O público pode esperar cenas emocionantes, diálogos sinceros e momentos de superação que prometem tocar o coração de todos. Alessandra Poggi, autora da trama, mais uma vez entrega uma história cheia de nuances e profundidade, mostrando a força dos laços humanos e a importância de acreditar em si mesmo.
Em resumo, a realização do sonho de Glorinha será um marco importante em Garota do Momento, não apenas pela transformação da vida da personagem, mas também pelo impacto que terá na dinâmica entre ela e Ulisses. O beijo que sela essa nova fase promete ser apenas o começo de uma jornada cheia de emoções, conquistas e novos desafios. Os próximos capítulos certamente reservarão surpresas e momentos inesquecíveis para os fãs da novela. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, um acontecimento dramático vai abalar a vida de Guto e Vinícius. Nelson, pai de Guto, flagrará os dois em um momento romântico, e sua reação será marcada por intolerância e violência, desencadeando uma série de conflitos emocionais e familiares. Tudo começa quando Nelson, conhecido por seu temperamento explosivo e visão conservadora, dá de cara com Guto e Vinícius juntos. Incapaz de controlar sua intolerância, ele inicia uma série de ataques homofóbicos, usando palavras cruéis e chamando os dois jovens de invertidos. Sua agressividade verbal logo se transforma em violência física quando ele parte para cima de Vinícius, deixando Guto aterrorizado com a atitude do pai. A cena traumática afeta profundamente Guto. Consumido pela vergonha e pelo medo, ele decide pedir um tempo a Vinícius, temendo pelas consequências de sua relação. Vinícius, por sua vez, fica devastado com a decisão e busca apoio com Anitta e Edu. Anitta, preocupada com o bem-estar emocional de Vinícius, acolhe o rapaz e deixa claro que estará sempre ao lado do filho, denunciando a intolerância de Nelson e mostrando sua solidariedade com os dois jovens. Enquanto isso, Nelson continua insistindo em sua postura preconceituosa. Ele afirma que Guto está doente e chega a culpar Anitta pela orientação sexual do filho, usando palavras pesadas e acusatórias. Suas declarações afetam ainda mais Guto, que entra em uma espiral de tristeza e decepção. O clima na família fica cada vez mais tenso e insustentável, e Guto começa a se isolar, sentindo-se pressionado e sem saída. No entanto, em meio a essa crise, Guto encontra uma aliada inesperada, Eugênia. Ao descobrir que o término do relacionamento não teve nada a ver com inseguranças pessoais, mas sim com o preconceito do pai de Guto, Eugênia demonstra empatia e oferece apoio incondicional. Sua maturidade e compreensão surpreendem Guto, trazendo-lhe um conforto inesperado. Eugênia se torna uma amiga próxima e um pilar de suporte, ajudando Guto a entender que ele não está sozinho e que existem pessoas dispostas a lutar por sua felicidade. A situação chega a um ponto de ruptura quando Nelson continua pressionando Guto para que ele mude quem é. No entanto, com o apoio de Anitta, Vinícius, Edu e agora Eugênia, Guto começa a encontrar forças para resistir às imposições do pai. Ele percebe que precisa tomar uma posição firme em defesa de sua identidade e de seu direito de ser feliz ao lado de quem ama. Os próximos capítulos prometem ser intensos e emocionantes, mostrando a luta de Guto para superar os traumas causados pela intolerância e buscar sua própria felicidade. A trama de Garota do Momento continuará explorando temas importantes como aceitação, empatia e o impacto do preconceito, oferecendo momentos de reflexão e inspiração para os telespectadores. O público acompanhará de perto a jornada de Guto e Vinícius, torcendo para que o amor e a coragem prevaleçam diante dos desafios impostos por Nelson. Será uma batalha difícil, mas com o apoio certo e o amor verdadeiro, Guto poderá finalmente encontrar seu caminho para a liberdade e a felicidade. Jacira tomará uma atitude drástica e formará uma perigosa aliança com Nelson, unindo forças para separar Anitta e Alfredo. Movida pelo rancor e pelo ciúme, Jacira decide adotar uma postura agressiva para destruir o amor do casal. Essa virada ocorrerá em cenas que irão ao ar no capítulo desta quarta-feira, prometendo grande tensão e drama. Desde que percebeu a crescente felicidade de Anitta ao lado de Alfredo, Jacira se deixou consumir pela inveja. Determinada a impedir que os dois permaneçam juntos, ela procura Nelson, que por sua vez, carrega mágoas profundas e um desejo de vingança. Nelson, conhecido por suas atitudes impulsivas e manipuladoras, vê na aliança com Jacira uma oportunidade de atingir Anitta onde mais dói, em seu relacionamento com Alfredo. Com o plano em mente, Jacira e Nelson começam a colocar suas intenções em prática rapidamente. No mesmo capítulo, Nelson consegue uma participação em um programa de TV sensacionalista, conhecido por explorar escândalos e polêmicas pessoais. Durante sua aparição, ele faz um depoimento dramático e cheio de falsas acusações. Sem qualquer pudor, Nelson afirma publicamente que Anitta o traiu com Alfredo, usando palavras duras e acusações injustas para manchar a imagem da ex-esposa. A repercussão do depoimento é imediata.
Anita, que até então vivia momentos de felicidade ao lado de Alfredo, vê sua vida pessoal exposta de forma cruel e pública. Arrasada com as acusações e os julgamentos alheios, ela se sente humilhada e isolada. Mesmo contando com o apoio de Alfredo, o golpe de Nelson abala profundamente sua confiança e coloca o relacionamento em uma situação delicada. Eugênia, filha de Anita e Nelson, assiste ao depoimento do pai e fica profundamente impactada pela crueldade das palavras dele. Indignada com a atitude do pai, ela critica duramente suas ações e demonstra grande empatia pela dor da mãe. A tristeza de Eugênia é evidente, e a jovem se sente impotente diante da destruição emocional que Nelson e Jacira estão causando em sua família. Enquanto isso, Jacira começa a sentir o peso de suas ações. Ao observar a tristeza de Eugênia e o sofrimento de Anita, ela começa a se arrepender da aliança com Nelson. Inicialmente, seu plano parecia uma maneira de se vingar e aliviar suas próprias frustrações, mas as consequências de seus atos se mostram muito mais destrutivas do que ela imaginava. O remorso começa a tomar conta de Jacira, que passa a refletir sobre o impacto de suas escolhas. Apesar do arrependimento de Jacira, o estrago já está feito. A entrevista de Nelson repercute por toda a cidade, e Anita se vê obrigada a lidar com os olhares curiosos e os comentários maldosos. Alfredo, por sua vez, não esconde sua indignação com a situação e promete ficar ao lado de Anita, disposto a enfrentar qualquer desafio para protegê-la e preservar o amor que construíram juntos. No entanto, Nelson não está disposto a parar por aí. Sentindo-se fortalecido pelo escândalo que criou, ele continua planejando novos ataques para separar Anita e Alfredo. Sua obsessão em destruir a felicidade do casal cresce a cada dia, e sua aliança com Jacira, mesmo que enfraquecida pelo arrependimento dela, ainda representa uma ameaça perigosa. Em meio a todo esse caos, Eugênia se torna um ponto de esperança e força para a mãe. Determinada a não permitir que Nelson controle suas vidas, ela começa a planejar uma maneira de desmascarar o pai e proteger Anita das calúnias. Eugênia também tenta convencer Jacira a se redimir e reparar o dano causado, acreditando que ainda há tempo para mudar o rumo das coisas. Os próximos capítulos de Garota do Momento prometem ser intensos, com muitas emoções e reviravoltas. O público acompanhará de perto a luta de Anita e Alfredo para superar as adversidades impostas por Nelson e Jacira, torcendo para que o amor prevaleça diante de tantos desafios. Ao mesmo tempo, a evolução de Eugênia como uma figura central na trama trará momentos de grande impacto e reflexão, mostrando a força do amor e da resiliência em meio à adversidade. Com temas que exploram vingança, arrependimento e redenção, Garota do Momento continuará a prender a atenção dos telespectadores, que ficarão ansiosos para descobrir os desfechos dessas histórias complexas e emocionantes. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, o relacionamento entre Celeste e Edu passará por uma grande reviravolta, marcada por sua primeira noite de amor e uma descoberta inesperada que promete agitar a trama. O que deveria ser um momento romântico e inesquecível entre os dois jovens acaba se transformando em uma confusão quando Anita, mãe de Edu, os flagra juntos no quarto. Tudo começa com um encontro emocionante entre Celeste e Edu, em que a conexão entre os dois atinge um novo patamar. Decididos a passar a noite juntos, eles se entregam ao sentimento que cultivaram por tanto tempo. No entanto, o momento íntimo é interrompido de maneira abrupta quando Anita entra no quarto de surpresa. O choque da mãe de Edu é imediato, e sua reação é de profunda indignação, criando uma atmosfera tensa. Celeste, totalmente constrangida com a situação, não consegue conter as lágrimas e rapidamente suplica para que Anita não revele o ocorrido à sua mãe, Lígia. O medo de que a notícia chegue até Lígia deixa Celeste visivelmente abalada. Enquanto isso, Edu tenta se justificar e explicar o que aconteceu, mas Anita não se deixa convencer com facilidade. Ela dá uma bronca no filho, expressando todo o seu descontentamento com a situação e deixando claro que não aprova o comportamento de ambos. Apesar do sermão, Edu mostra que não pretende abrir mão de seu relacionamento com Celeste. Determinado a enfrentar qualquer obstáculo, ele decide ter uma conversa franca com Anita. Durante o diálogo,
Edu deixa claro que seus sentimentos por Celeste são sinceros e que ele está disposto a assumir um compromisso sério. Ele até menciona a possibilidade de casamento, mostrando que enxerga um futuro ao lado da jovem e que está pronto para enfrentar as possíveis consequências. Enquanto isso, Celeste encontra-se em um dilema emocional. De um lado, seu amor por Edu é forte e verdadeiro, mas do outro, o medo da reação de sua mãe é quase paralisante. Lígia é conhecida por seu temperamento forte e por ser extremamente protetora com a filha, o que aumenta a preocupação de Celeste em relação ao que poderia acontecer se o segredo viesse à tona. A jovem se vê dividida entre seguir seu coração e manter seu relacionamento com Edu, ou ceder ao medo e terminar tudo antes que a situação se torne incontrolável. O clima de tensão se intensifica à medida que os dias passam e o segredo parece cada vez mais difícil de ser mantido. Anita, por sua vez, também enfrenta um conflito interno. Embora esteja desapontada com a atitude do filho, ela percebe a sinceridade dos sentimentos de Edu e começa a ponderar sobre suas ações. Será que ela contará tudo para Lígia ou decidirá guardar o segredo para evitar mais problemas? Enquanto isso, outros personagens da trama também começam a perceber a mudança no comportamento de Celeste e Edu. Os dois passam a agir de maneira mais cautelosa, mas os olhares trocados e a tensão no ar não passam despercebidos. Boatos começam a circular e o casal se vê em uma posição delicada, tentando proteger seu relacionamento de olhares curiosos e julgamentos alheios. No centro desse turbilhão de emoções, Celeste e Edu precisarão tomar uma decisão importante: enfrentar juntos os desafios impostos por suas famílias e pela sociedade, ou desistir do amor que os une. A escolha que fizerem poderá mudar o rumo de suas vidas e determinar o futuro de seu relacionamento. Com essa reviravolta, Garota do Momento promete momentos emocionantes e intensos, repletos de drama, paixão e decisões difíceis. O público ficará na expectativa para saber se Celeste e Edu conseguirão superar os obstáculos ou se cederão às pressões externas. Independentemente do desfecho, uma coisa é certa: a relação entre os dois nunca mais será a mesma após esse incidente. A evolução do relacionamento de Celeste e Edu, marcada por amor, conflito e superação, trará novos desdobramentos à trama, evidenciando os dilemas enfrentados por jovens apaixonados que precisam lidar com as expectativas e cobranças das pessoas ao seu redor. Com o segredo prestes a ser revelado, o futuro de Celeste e Edu está por um fio, e as próximas cenas prometem prender a atenção dos telespectadores até o último minuto. A novela das 6, Garota do Momento, promete momentos de alta tensão e reviravoltas emocionantes no núcleo da família de Raimundo. O empresário terá um ataque de fúria ao flagrar sua filha Celeste nos braços de Edu, seu grande desafeto, e tomará uma série de decisões drásticas que afetarão profundamente a vida de todos ao seu redor. A demissão de Vera, a governanta da casa, será o estopim para uma crise familiar intensa, que culminará em arrependimentos e reflexões profundas sobre amor, lealdade e compreensão. Os eventos que levarão ao conflito central da trama começarão no capítulo desta segunda-feira, quando Raimundo, que estará em um show de Lígia, flagrará Celeste e Edu abraçados em um momento de ternura. O empresário, conhecido por seu temperamento forte e sua resistência a mudanças, explodirá de raiva ao ver os dois juntos. Para ele, Edu é um rapaz sem futuro e inadequado para sua filha, e essa visão preconceituosa o cegará para o amor sincero que o jovem nutre por Celeste. Furioso, Raimundo armará um escândalo em plena plateia, chamando a atenção de todos ao redor. Ele exigirá, em tom autoritário, que Celeste se afaste de Edu imediatamente, mas a jovem, que já vinha se rebelando contra as imposições do pai, se recusará a obedecê-lo.
A tensão aumentará ainda mais quando Raimundo tentar arrancar Celeste à força do local, determinado a separá-la de Edu a qualquer custo. Desesperada e sem outra opção, Celeste correrá para a Kombi de Vera, que estava estacionada nas proximidades. A governanta, que sempre foi uma figura materna para os filhos de Raimundo, abrigará a jovem e tentará mediar a situação. Ela sugerirá que Celeste busque um acordo pacífico com o pai, mas a moça, magoada e cansada das constantes restrições impostas, afirmará que não há mais diálogo possível com Raimundo. Quando Raimundo finalmente localizar sua filha, ele perceberá que Vera tinha conhecimento do romance entre Celeste e Edu e ficará indignado. Sentindo-se traído, ele decidirá colocar um fim na relação de trabalho que mantinha com a governanta há anos. Mesmo após Vera confessar que apenas queria proteger Celeste e evitar conflitos, Raimundo, em um ataque de impulsividade, a demitirá sumariamente. A demissão de Vera provocará uma grande revolta dentro da casa de Raimundo. Os filhos do empresário, Beto e Ronaldo, ficarão consternados com a decisão. Para eles, Vera não era apenas uma empregada, mas praticamente um membro da família. Foi ela quem os criou e cuidou deles desde a infância, suprindo muitas vezes a ausência emocional do pai. A mágoa será profunda e os dois irmãos não hesitarão em manifestar seu descontentamento. Celeste, por sua vez, adotará uma postura ainda mais extrema para demonstrar sua indignação. Em um ato de protesto e desespero, ela anunciará que entrará em greve de fome até que o pai reconsidere suas ações e permita que ela viva seu amor com Edu em paz. Mesmo isolada e frágil, Celeste encontrará uma maneira de se comunicar com o namorado. Por meio de cartas secretas, os dois continuarão a trocar palavras de carinho e esperança. Edu, por sua vez, estará profundamente preocupado com o estado de saúde de Celeste e buscará apoio em amigos e familiares para tentar reverter a situação. Ele compreenderá que enfrentar Raimundo diretamente só agravará o problema e, por isso, adotará uma postura mais paciente e estratégica, aguardando o momento certo para intervir. Enquanto os filhos e Vera enfrentam dias difíceis, Raimundo também não estará imune ao peso de suas ações. Com o passar do tempo, a casa, antes cheia de vida e risos, se tornará um lugar frio e solitário. O silêncio será opressivo, e Raimundo começará a refletir sobre a dor que causou a todos que ama. Sua relação com Beto e Ronaldo também estará comprometida, e os filhos mal falarão com ele, aumentando ainda mais seu sentimento de isolamento. A solidão e a culpa farão Raimundo reavaliar seus princípios e suas atitudes controladoras. Ele começará a perceber que sua oposição ao relacionamento de Celeste e Edu não era motivada por preocupações reais, mas por seu próprio orgulho e preconceito. Ele também perceberá o quanto Vera foi importante em sua vida e no desenvolvimento dos filhos, e o arrependimento pela demissão começará a corroer sua alma. Conforme os dias se passam, Raimundo tomará coragem para tentar corrigir seus erros. Ele chamará Vera para uma conversa franca e pedirá desculpas por suas atitudes impensadas. Com lágrimas nos olhos, Raimundo confessará que não sabia lidar com suas emoções e que foi dominado. Garota do momento, Onofre aceita patrocinar a novela, trazendo um novo fôlego para a produção, que estava à beira da falência. No entanto, Raimundo, preocupado com a influência de Edu sobre Celeste, exige que ela se afaste dele. A pressão sobre Celeste aumenta, e Vera, sempre astuta, sugere que ela tente um acordo com Raimundo, acreditando que isso poderia acalmar os ânimos e garantir sua liberdade. Enquanto isso, Érico e Anita confortam Edu, que se sente perdido e desamparado com a situação. A amizade deles se fortalece, criando um laço que pode ser crucial para o desenrolar dos eventos. Juliano, por sua vez, revela a Clarice que passará a casa de Petrópolis para seu nome, uma decisão que a deixa apreensiva. A tensão aumenta quando Raimundo decide demitir Vera, alegando que suas interferências são prejudiciais à imagem da novela. Clarice, sentindo-se deslocada, decide voltar para a mansão, onde espera encontrar um pouco de paz em meio ao caos. No entanto, a situação se complica ainda mais quando Teresa confessa a Alfredo
que está sofrendo por conta de Eugênia, revelando uma vulnerabilidade que poucos conhecem. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Topete, sempre ousado, decide pedir Eugênia em namoro, mas não sabe que a jovem está imersa em seus próprios dilemas emocionais. A trama se intensifica quando Bia sofre um afogamento, um evento que abala a todos e traz à tona a fragilidade da vida. As reações em cadeia que se seguem revelam o quão interligadas estão as vidas dos personagens. Com cada decisão tomada, cada segredo revelado, a novela ganha vida, refletindo as complexidades das relações humanas. O público, ansioso, se pergunta: até onde cada um está disposto a ir para proteger aqueles que ama? E qual será o preço a pagar por essas escolhas? Clarice receberá uma notícia que mudará a vida de Beatriz. A professora será informada de que Juliano, seu marido e o vilão por trás de muitos acontecimentos em sua vida, transferiu a casa de Petrópolis para o nome de Beatriz. A decisão aparentemente altruísta visa garantir que o orfanato de Carmen e as outras moradoras do casarão não precisem mais se preocupar em perder o local que consideram um lar. Beatriz, tocada pela notícia, se emocionará e agradecerá à mãe pela generosidade, sem imaginar que por trás dessa atitude de Juliano há uma trama sombria para manipular a todos. Juliano, que até agora parecia ser o vilão implacável, procurará Clarice para contar a decisão tomada. O empresário sempre teve um jogo de manipulação em andamento, especialmente em relação a Clarice, mas agora ele decide dar um passo ainda mais ousado. Juliano se aproveita da situação e finge que sua atitude de transferir a casa para o nome de Beatriz é uma ação nobre para garantir o futuro do orfanato. Mas, na verdade, ele está apenas criando uma rede de manipulação mais profunda que visa controlar ainda mais a vida de Clarice. Em uma conversa com Clarice, Juliano revela que, a pedido dela, ele havia considerado transferir a casa para o nome de Carmen ou Beatriz, mas acabou decidindo que a transferência fosse feita para Clarice. A verdadeira intenção por trás disso é manter o controle sobre a propriedade, pois ao transferir o imóvel para o nome dela, ele assegura que a esposa tome as decisões, mas na prática, ele estará por trás de tudo, manipulando as ações dela para alcançar seus próprios objetivos. Clarice, sem saber das intenções de Juliano, fica surpresa e tocada pela aparente bondade do marido. Ela acredita que, finalmente, ele está demonstrando um gesto de confiança e respeito, algo que ela tanto desejava. Juliano, que sempre se mostrou distante e calculista, agora parece querer reverter a imagem negativa que construiu ao longo dos anos. Ele finge que sua atitude é uma maneira de resolver a questão do orfanato e aliviar o sofrimento de todos que dependem do casarão. Com a decisão de Juliano, Clarice decide contar a boa notícia a Beatriz. Quando a professora compartilha com a filha a informação de que o imóvel foi transferido para ela, Beatriz, aliviada, reage com grande emoção. Ela sente um imenso alívio, já que a preocupação com o futuro do orfanato finalmente desaparece. Para ela, a atitude de Juliano parece ser um gesto altruísta e generoso, algo que ela jamais imaginaria vindo dele. Sem suspeitar da verdadeira motivação por trás da transferência, Beatriz se sente profundamente grata a Clarice. Isso é sério? A casa agora é minha? E Carmen, as crianças, elas poderão continuar morando lá? Pergunta Beatriz, a voz embargada pela emoção. Clarice sorri, sentindo uma paz temporária em meio a tanto caos. Ela assegura à filha que nada mudará no casarão e que Carmen continuará à frente do orfanato, cuidando de todas as crianças como sempre fez. Essa garantia dá a Beatriz uma sensação de segurança e ela agradece repetidamente à mãe. Eu não sei como agradecer, mãe. Isso é tudo o que eu precisava. Não sei o que teria feito sem isso. Porém, Clarice não tem ideia de que essa decisão de Juliano não é um gesto de bondade,
mas uma jogada estratégica para manter o controle sobre ela e sobre tudo que envolve a Casa de Petrópolis. Juliano sabe que, ao transferir o imóvel para o nome de Clarice, ele se coloca em uma posição de poder ainda mais forte. Agora, ele pode manipular a situação com mais facilidade, fazendo com que Clarice pense que ele está realmente ao lado dela, quando, na verdade, ele está apenas cumprindo mais um de seus planos manipulativos. A boa notícia sobre a casa também desperta reflexões em Clarice. Ela, que havia passado por tantas dificuldades com Juliano, começa a perceber que ele pode ter mudado. Com o orfanato resolvido, ela sente que, talvez, seja o momento de reavaliar sua relação com ele. Embora Juliano tenha demonstrado uma fachada de mudança, ela não consegue ignorar a dúvida de que ele ainda seja o mesmo homem calculista de sempre. Antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro de seu casamento, Clarice decide procurar Teresa, sua amiga fiel, para buscar conselhos. Teresa, conhecendo bem os perigos de confiar em Juliano, sugere que Clarice não tome decisões precipitadas e que não se deixe levar pela fachada de gentileza que ele está tentando apresentar. Clarice, não se deixe enganar por esse gesto. Juliano está jogando um jogo muito mais complexo. Ele não mudou, ele apenas está tentando manipular a situação para que você acredite que ele está ao seu lado. Alerta Teresa. Clarice, tocada pelas palavras da amiga, começa a enxergar a situação sob outra ótica. Ela entende que Juliano talvez nunca tenha mudado de verdade e que sua generosidade não passa de uma jogada de manipulação para conquistá-la novamente e exercer controle sobre sua vida. A decisão de Juliano de transferir a casa pode ser uma estratégia para amarrar Clarice ainda mais em suas teias, fazendo com que ela se sinta obrigada a retribuir o gesto e, assim, abrir caminho para novos conflitos. Com essa nova perspectiva, Clarice decide que ainda não está pronta para reatar com Juliano. Ela sabe que há muito mais por trás dessa atitude do marido e que, antes de tomar qualquer decisão sobre o casamento, precisa entender melhor o que realmente está acontecendo. Clarice resolve tomar o tempo necessário para refletir sobre os próximos passos, sem cair na manipulação de Juliano. Mas, por enquanto, ela compartilha com Beatriz a boa notícia, aliviada por saber que o orfanato está a salvo, mesmo que não tenha plena consciência das consequências dessa decisão. E, enquanto Clarice continua sem saber da verdadeira motivação de Juliano, o vilão segue arquitetando seus próximos movimentos, mais uma vez jogando com as emoções e a confiança de todos à sua volta. Ao final, Clarice se encontra em um cenário de dúvidas profundas, dividida entre a aparente generosidade de Juliano e a necessidade de compreender suas verdadeiras intenções. A boa notícia sobre a transferência da Casa de Petrópolis para o nome de Beatriz inicialmente traz alívio e tranquilidade para a professora, que sente que finalmente os problemas do orfanato estão resolvidos. Beatriz, emocionada e grata pela atitude de sua mãe, acredita que Juliano finalmente fez um gesto nobre, mostrando-se disposto a ajudar a todos. Porém, essa sensação de alívio logo se esvai, quando Clarice começa a perceber que o gesto de Juliano pode não ser tão altruísta quanto parece. À medida que os dias passam, Clarice começa a refletir sobre os acontecimentos e uma sensação de desconforto começa a tomar conta dela. O fato de Juliano ter transferido o imóvel para o nome dela, e não diretamente para Beatriz ou Carmen, a faz questionar as reais motivações do marido. Ela começa a se dar conta de que, ao fazer essa transferência, Juliano não só se coloca em uma posição de controle sobre a propriedade, mas também sobre as decisões de Clarice, manipulando sutilmente a situação. Essa jogada estratégica tem como objetivo não apenas manter o poder sobre a casa, mas também reconquistar o controle sobre a vida de sua esposa, criando um vínculo que ela acredita estar rompido. Clarice se vê agora em uma encruzilhada emocional. Por um lado,
Ela se sente tocada pela aparente mudança de Juliano, que parece mais gentil e disposto a resolver problemas do passado. Por outro, ela não consegue ignorar o fato de que ele está tentando manipulá-la, utilizando a boa vontade dela para se beneficiar. No próximo capítulo da novela Garota do Momento, Beto garante a Beatriz que encontrará um novo patrocinador para a novela, mas a pressão aumenta à medida que os dias passam. Com o futuro da produção em jogo, ele se compromete a fazer o impossível para garantir que a história de amor e intrigas continue a encantar o público. Juliano se desespera quando Flora cai desacordada após um empurrão de Juliano, revelando a tensão que permeia o ambiente. A situação se agrava quando Teresa incentiva Clarice a tentar recuperar sua memória, sugerindo que isso pode ser a chave para desvendar segredos que cercam sua vida. Enquanto isso, Eugênia confronta Alfredo sobre sua paixão por Anita, exigindo que ele tome uma decisão. A tensão entre os dois é palpável, e Alfredo se vê dividido entre o amor e a lealdade. Flora Isabel, em um momento de desespero, pede que Basílio a leve ao hospital, revelando que sua saúde está em declínio. Basílio, preocupado, nota quando Flora chama Zélia de Branca, um nome que traz à tona segredos enterrados. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Zélia, percebendo que sua influência sobre Flora está perdendo força, exige que ela deixe a cidade, ameaçando expor seus segredos mais sombrios. Em uma conversa íntima, Anita discute com Guto sobre Érico, revelando suas inseguranças e o desejo de encontrar seu lugar no mundo. Basílio decide investigar a vida de Zélia, determinado a descobrir o que realmente está por trás de sua hostilidade. Enquanto isso, Beto convida Onofre para assistir a um ensaio de Beatriz no Gente Fina, onde a tensão criativa entre os dois artistas se transforma em uma química irresistível. Zélia sugere que Juliano passe a casa do orfanato para o nome de Clarice, uma manobra que pode mudar o curso de suas vidas. A boate fica lotada para o show de Lígia, onde os espectadores aguardam ansiosamente por um espetáculo inesquecível. Edu, em um gesto de amor, dá um anel para Celeste, simbolizando seu compromisso, enquanto Onofre se encanta cada vez mais com Beatriz, criando um triângulo amoroso que promete agitar os próximos episódios. A trama se intensifica, e cada personagem se vê em uma encruzilhada onde decisões difíceis terão consequências inesperadas. Beatriz decide que é hora de resolver uma questão pessoal que há muito tempo a incomoda. Usando parte de sua nova riqueza, ela separa uma quantia impressionante, 1 milhão de cruzeiros, para preparar um plano engenhoso. Seu objetivo? Criar uma surpresa inusitada e inesquecível para Juliano, alguém que duvidou dela e que, de certa forma, foi uma pedra em seu caminho. O que exatamente ela pretende fazer ainda é um mistério para todos, mas Beatriz está decidida a surpreendê-lo de um jeito que ele jamais esquecerá. O dia tão aguardado finalmente chega. A estreia do primeiro capítulo da novela. A expectativa está no ar, e a ansiedade toma conta de Beatriz. Para acompanhar esse momento especial, ela reúne seus amigos mais próximos em sua casa. Beto, Ruth de Souza e Glorinha estão lá para apoiá-la, tentando ajudá-la a controlar o nervosismo. Sentada no sofá, Beatriz não consegue esconder sua insegurança e confessa seus medos. Ela admite que aceitou esse papel por amor à arte e ao desafio, mas teme não estar à altura do papel principal. Será que realmente tem talento suficiente para cativar o público? Será que sua atuação será bem recebida? Seus amigos, sempre leais e confiantes em seu potencial, não hesitam em tranquilizá-la. Beto garante que ela tem um brilho especial e que nasceu para estar na televisão. Ruth de Souza, com sua experiência e sabedoria, lembra Beatriz de todo o esforço que ela dedicou para chegar até aqui e a incentiva a acreditar mais em si mesma. Glorinha, sempre otimista, diz que esse é apenas o começo de uma jornada brilhante e que, em breve,
Beatriz verá como tudo valeu a pena. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, a família Alencar também se reúne diante da televisão. No entanto, a atmosfera ali é bem diferente. Juliano, conhecido por seu ceticismo e falta de apoio a Beatriz, assiste à estreia sem grandes expectativas, convencido de que a novela será um fracasso.